Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo canal do YouTube EBD em Síntese, pelos canais da TCM 8h38 e pela FM Libertadora 96.3. E hoje estamos na lição de número 5 do nosso novo trimestre, que tem como título Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje, lição de número 5, que irá ser ministrada no dia 29 de janeiro, que tem como título O Avivamento na Vida da Igreja. Contempla 3 blocos. O primeiro bloco é o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Tópico de número 2 é o dinamismo da Igreja Apostólica. E tópico 3, o ministério ungido para os dias atuais. Então, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo de número 2, versículos do 1 ao 13. Nós não iremos ler para ganharmos tempo, mas o professor tem essa responsabilidade de ministrar e ler e examinar todo o texto de Atos, capítulo de número 2. Nosso texto áureo diz o seguinte, olhe que maravilha. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Verdade prática diz o seguinte: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamento por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Irmãos, lembrando que, embora na nossa Bíblia ou no Novo Testamento não apareça essa palavra literalmente de avivamento, a igreja ela recebeu um revestimento no Espírito Santo e passou a demonstrar as marcas de uma igreja avivada. Então, a igreja hoje, ela sendo avivada, ela retorna aos princípios que caracterizam a igreja primitiva. E como lá eles se utilizavam do batismo com o Espírito Santo, tendo o seu público-alvo. O chamado de Jesus, segundo o autor da lição, ele abrange 3 características. A primeira é que a pessoa, para receber o Espírito Santo, ela tem que passar pela experiência da salvação. A segunda é obedecer a Deus. E a terceira é a condição em santificar-se. Mas lembrando desses 3 requisitos, que a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo e a minha pessoa seja batizada, não quer dizer que ela esteja em pecado ou que ela seja menos santa do que eu. Pelo contrário, Deus ele tem a sua forma de trabalhar de acordo com a sua vontade. Então, a pessoa que busca, que vai atrás, que se dedica à oração e com certeza Deus irá conceder o batismo no Espírito Santo, porque a igreja de Deus é um grande mistério. Isso Paulo falou em Efésios capítulo 3 e o versículo número 4. E também foi revelado ao Senhor Jesus Cristo em Mateus 16 e verso 18. Mas a palavra que podemos chamar de todos aqui, que todos foram cheios do Espírito Santo, aparece no Novo Testamento 21 vezes essa palavra no Novo Testamento. Mas esse verbo, a forma que ele é usado de várias maneiras, mas 10 vezes ela é utilizada de forma especial. Por exemplo, como a gente já leu, Atos capítulo 2, verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Vemos também Pedro, no capítulo 4 ainda, no versículo 8, diz o seguinte: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe autoridades do povo e anciões. Olha só a autoridade que Pedro
ele recebe para falar no meio do povo. Ele recebe uma unção do Espírito Santo, uma virtude maravilhosa para ministrar aquilo que Deus faz de acordo com a sua vontade. Atos ainda, capítulo 4, versículo 31. Vemos que nesse propósito a igreja começou a orar e diz assim: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Olha só, já mencionamos 3 vezes aqui a pessoa cheia do Espírito Santo, que se dedica, que busca, que obedece, que tem uma experiência com a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos, no capítulo 6, versículo 3, quando eles escolhem os primeiros diáconos da igreja, a gente vê que para escolher esses irmãos tinha também uma forma particular. Olha só, por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha só o que para os encarregarmos desse serviço. Até para a pessoa ter uma boa reputação, ser cheia do Espírito Santo, se encarregava de quê? De ser escolhido para o diaconato. Ainda Atos capítulo 6, versículo 5, a gente vê aqui Estevão também, e parece, ou o parecer, que agradou a todos. Eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão. Então, aqui o nome dos 7 que foram escolhidos. Também o mesmo Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 55. Olha só que maravilha, a ousadia como esses homens eram cheios do Espírito Santo. Diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus que estava à direita de Deus. Olha só, mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Vemos também aqui que Ananias, na convenção de Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 19, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você num caminho para cá, me enviou para que você volte e fique cheio do Espírito Santo. Olha só as maravilhas que Deus faz somente em Atos, 10 referências bíblicas da pessoa cheia do Espírito Santo. Também, lá em Antioquia, nos primeiros cristãos, quando começaram a sua primeira vez que aparece na Bíblia a palavra cristão. Então, Atos capítulo 11, verso 24, diz assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Veja que maravilha como o chamado de Deus, ele é abrangente para todas as categorias. Mas é para quem? O texto deixa bem claro que a promessa é para todos a quem o Senhor chamar. Atos capítulo de número 2, verso 39. Ainda em Atos capítulo 13, versículo 9, quando Paulo ele repreende ao mago Elimás, também ele já tinha sido cheio lá no episódio de Ananias, ele diz assim: mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimás, disse, onde vem aquela repreensão, porque estava com ousadia do Espírito Santo de Deus. Temos também em Atos capítulo 13, versículo de número 52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Mas, irmãos, diante de todas essas passagens, de todas as maravilhas que a Bíblia ela traz para nós sermos cheios do Espírito Santo,
em falar em outras línguas. Existe também aqueles que chamam de sensacionista. Nós somos continuistas porque cremos que os dons de línguas, dons de sabedoria, foi concedida para a igreja desde a época dos apóstolos e deu continuidade até os dias de hoje. Então os dons não cessaram na época dos apóstolos. E a pessoa adquire na evangelização. O Senhor disse em Marcos capítulo 16, versículos 16, 17 e o verso 18. Diz assim: e estes sinais seguirão ao que crê quando for pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe farão mal algum. E se colocarem a mão sobre os enfermos, os curarão. Então, esta também é uma promessa. Então, essa teoria teológica dos sensacionistas, ela é uma corrente muito forte, né? Que, segundo essa corrente, os sinais e maravilhas dos milagres do Novo Testamento, eles cessaram na época dos apóstolos. Então, o pastor, autor da nossa lição, Elinaldo Renovato, ele diz a seguinte frase que é interessante: sem os dons espirituais, uma igreja não passa de uma associação do direito privado, de caráter religioso, sem fins econômicos ou lucrativos. Olha só. Então, esses reformadores, como são de costume ser chamado, né? Calvino, como Lutero, eles aceitaram essa doutrina de sensacionista, que os dons eram apenas por Espírito Santo, e que não fez por achar que Deus retirou os dons espirituais da igreja. Embora alguns achem, eles tinham uma certa particularidade também dos dons espirituais. Então, ele diz que os dons, eles tinham cessado por falta de fé. Este era o posicionamento tanto de Calvino como de Lutero, mas nós damos continuidade aos dons e cremos que o Senhor está pronto para batizar. A promessa é para todos, a quanto o Senhor chamar. Meus queridos irmãos, não saia do seu local, que logo, logo iniciaremos o bloco de número 2. Meus queridos irmãos, estamos de volta agora para o bloco de número 2, que tem como título o dinamismo na Igreja Apostólica. Temos aqui em fase uma igreja nasce avivada, a igreja depois do Pentecostes. Então temos aqui 2 subtópicos para a gente falarmos um pouco desse dinamismo. Então, a igreja, ela, do ponto de vista histórico, né, a igreja ela passou a existir no dia de Pentecostes. Então, sabemos que segundo a festa primitiva dos primórdios, no calendário bíblico, havia 3 festas no Antigo Testamento para simbolizar o dia de Pentecostes, que era festa da colheita, isso está em Êxodo 23 e 16. Existia a festa das semanas, que está em Êxodo capítulo 34, verso 22. E o dia dos primeiros frutos, que está em Números capítulo 28 e verso 26. Então, o nome destas festas entre os cristãos é Pentecoste, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, certo? Iniciaria justamente esse período que tinha como o nome da colheita, tem por sua razão de ser. E acontecia nesse período que era justamente a colheita dos grãos, ou seja, do trigo e da cevada. Então a gente sabe que o dia de Pentecostes para muitos não tem essa ligação com o avivamento, por quê? Porque era um dia de se ofertar alguma coisa, era um dia de se colher. Mas nós, cristãos, por coincidir com esta data, 50 dias, certo? Para iniciar
para iniciar a Páscoa, certo? Depois da Páscoa, que era para iniciar, a igreja ela recebeu uma virtude. Essa virtude concedida pelo Espírito Santo, onde dá um encorajamento para a igreja. Ele deixou bem claro: mas recebereis poder ao descer sobre vós, e semeis minha testemunha, que no grego também essa palavra é uma maravilhosa, que é mártires, e para quê? Para a gente receber uma habilidade do Senhor para evangelizar e até morrermos em nome do Senhor. Ele disse: nós iríamos testemunhar tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, depois do Pentecostes, certo? Vemos que a igreja em Jerusalém e os seus membros, certo? Deram uma continuidade justamente a essa reunião maravilhosa. Tanto no templo quanto nas casas, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Eles recebendo o ministério da palavra por parte dos apóstolos. Isso a gente vê em Atos capítulo 5, versículo 42. Vemos também em Atos 6 e 12, como a gente já leu no versículo 3, que Estevão era cheio do Espírito Santo. A igreja vivia aprendendo a palavra de Deus e anunciando a palavra aos que iam se salvar. E eles sempre, quando batizavam, colocavam as mãos e eles eram batizados de imediato. É tanto que esse encorajamento ele era tão forte da igreja que aconteceu um crescimento assim, vertiginoso, de grande vantagem, que deu pela ação poderosa de quem? Do Espírito Santo, aonde? Na evangelização. Por exemplo, como eu já li, Atos 1:8, né? Começou com o quê? Com 120 cristãos. Atos 1:15. 120, através da palavra, da trepidez do Espírito Santo, passa a ter 3.000 membros. Atos capítulo 2, versículo número 41. Desses 3.000, 5.000 membros aceitam a Cristo em pregações. Atos capítulo 4, versículo 4. Uma grande multidão é agregada à igreja. Atos capítulo 5, versículo 14. Os números dos discípulos, ele é multiplicado. Atos capítulo 6, verso 17. A igreja se expandiu para Judeia, Galileia e Samaria. Atos capítulo 9, versículo de número 31. E a igreja de Cristo apresenta no livro de Atos e serve hoje como modelo para a igreja no dia atual. A igreja, ela recebia, ela buscava esse avivamento de sentir aquele desejo que as pessoas para se salvarem. E quando as pessoas eram salvas, buscavam o maior desejo ainda, que após a salvação era um revestimento de poder. E o que é revestimento? Um exemplo, eu estou com esta camisa e eu estou revestido com este paletó. É algo que é sobre algo a mais que você tem da parte do nosso Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é acompanhado dos dons de línguas. Meus queridos irmãos e irmãs, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 3. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta agora para o nosso último bloco, o bloco de número 3. E não esqueça, meu irmão, minha irmã, de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese AD Mossoró, pelos nossos canais da TCM, canais 8 e 38, e pela nossa Rádio Libertadora 96.3, que aos sábados temos 8 horas da manhã essa apresentação. Então, meus queridos, nos acompanhem pelas nossas mídias, divulgue nos seus grupos de WhatsApp, as mídias sociais, para divulgar o nosso trabalho de evangelismo da nossa escola bíblica dominical, que temos como uma lição maravilhosa, avivamento por parte da nossa igreja, que nesses últimos dias necessitamos desse avivamento, de homens e mulheres que tenham coragem de buscar, de se consagrar, de buscar mais ainda
a um presente dado por Deus, que é essa maravilha do Espírito Santo de Deus. Então, o bloco de número 3 é o ministério ungido para os dias atuais. Então, temos no subtópico, na unção do Espírito Santo, autenticado por Deus e glorifica a Deus. Então, a gente sabe que a unção do Espírito Santo, ela biblicamente seria inconcebível pensar que avivamento ele viria sem humilhação, sem a oração e sem a busca pela presença de Deus, como o título diz, a unção do Espírito Santo. Então, este avivamento, ele começa se humilhando, orando e uma busca pela presença do Senhor e também o mais essencial, pelo abandono do pecado. É tanto que, lá em 2 Crônicas, do capítulo 7, a partir do verso 11, nós vemos ali, quando o rei Salomão ele terminou de construir o templo, onde seria o lugar de adoração e de sacrifício em favor da nação de Israel. E o Senhor Deus, certo? O Senhor Deus, o único Deus verdadeiro, deu orientações ao rei. Ele deixou bem claro: se o meu povo, que chama pelo meu nome, olha só, se humilhar, orar e me buscar, olha só, e se converter dos seus maus caminhos, abandono do pecado, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, irmãos. E é tanto que se humilhar diante do Eterno significa dizer o quê? Que estamos diante de Deus buscando a sua face. Então Pedro, no capítulo 5, versículo 6, ele diz: humilhai-vos perante a mão poderosa de Deus e ele em tempo oportuno vos exaltará. Temos também uma seguinte pergunta, que não quer calar. Quanto tempo por dia você se dedica à oração? Quanto tempo por dia nós temos aquela conversa com Deus, aquela intimidade com Deus, aquela busca incessante pelo Espírito Santo de Deus? O rei Davi, se a gente ler Salmos 55, verso 17, ele dizia que de manhã ao meio-dia orarei e clamarei e ele me ouvirá. Ou seja, ele orava 3 vezes por dia, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Quando a gente lê Daniel, capítulo de número 6, vamos ler aqui, Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10, diz assim: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, um decreto, voltou para casa e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém e 3 vezes por dia ele se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus. Então, o Senhor deixou essa recomendação para que nós buscássemos a sua face, humilhar, orar, buscar a presença de Deus e abandonar o pecado. Este é o ponto principal, certo? Então, o batismo no Espírito Santo é apenas para os salvos, certo, irmãos? Os que nascem de novo e experimentam uma verdadeira conversão, estes sim recebem o batismo no Espírito Santo para habitar e receber o batismo. João, capítulo 14, verso 17. O batismo no Espírito Santo é uma obra distinta à parte da regeneração. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente à regeneração, e nunca antes, viu, irmãos? Porque se eu estiver em pecado, não sou regenerado, então eu tenho que abandonar o pecado. O batismo com o Espírito Santo é experimentar uma plenitude do próprio Espírito. Isso a gente vê em Atos, capítulo
versículo de número 5. O batismo com o Espírito Santo é falar noutras línguas, que nós vimos aqui várias passagens, e até em Marcos que nós lemos que aquele que for evangelizar, ou se nós vai acompanhar e vai falar em outras línguas. Então, o batismo do Espírito Santo, olha como é interessante, é o dom do Espírito. O apóstolo Pedro diz que o batismo com o Espírito Santo é um dom. Em Atos capítulo 2, verso 38, e no capítulo 10, verso 45. Dons são o quê? São capacitações especiais, sobrenaturais, concedidas pelo Espírito Santo ao crente para um serviço especial na execução dos propósitos divinos. Quem falou isso foi o nosso pastor Ezequias Soares, certo? E o batismo com o Espírito Santo é uma experiência válida na era da igreja, ou seja, hoje. Jesus Cristo, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele diz: eu sou hoje, amanhã e eternamente. Então, embora haja que os dons ficaram restritos, certo? No período apostólico, o texto bíblico atesta, como foi falado no primeiro bloco. Para quem é esta promessa? Para quem é esta promessa? Então, Atos, no capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 39. Para quem é essa promessa? Vamos ler biblicamente. Porque a promessa é para vocês, e para seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Olha que privilégio, olha que maravilha. Então, meus queridos irmãos, que no decorrer dessas aulas, que nós buscamos o avivamento, o batismo com o Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, obrigado pela paciência, obrigado por estar conosco até agora. E lembrando, nos acompanhe pelas mídias sociais, que somos gratos a Deus. Oreis por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e muito obrigado.